A gente vai ver a parte mais prática operacional da auditoria, que é perguntas e táticas. Então, aquelas dicas que eu dou para você se comportar durante uma auditoria e poder até reagir a táticas do auditado. Tá? Primeira coisa importante é a gente não se limitar só naquelas perguntas feitas através da lista de verificação com perguntas fechadas. Então, como é que a gente movimenta isso daí? Fazendo o que eu chamo do 5W em H, né? Ou seja, o que, por quê, quando, onde, quem. Então você pode perguntar, né? O que você faz quando o registro lhe é apresentado? Por que precisa fazer esse tipo de verificação? Querendo verificar aquelas coisas de eficácia, né? Por que você faz isso? Questiona o status quo, tá? Quando você tem que aprovar isso? Você tem um prazo para verificar então a proximidade dos eventos, tá? Aonde você arquiva tal documento? Ah, o cara vai falar e você vai usar aquela técnica à disposição, vamos embora lá ver, vamos lá ver. Principalmente quando vocês estão em dois auditores, tá? Que é normalmente em dupla, façam isso, tá? Porque às vezes também se você manda o auditado buscar determinado formulário, o cara vai, né? E o tempo vai junto, entendeu? Ou seja, ele enrola. Né? Então é importante que nessa situação o auditor acompanhante acompanhe o auditado e vá até o final ali, tá? E vá até o final, né? Verificar se também é arquivado, enfim, né? Então tudo isso você verifica com a pergunta onde ali, tá? Quem é muito importante, né? Para você verificar as responsabilidades, né? Quem pode fazer isso, quem tem autoridade de tal coisa, quem era a pessoa que estava no comando, na delegação de tal atividade, tá? E é claro, como, né? O como é a parte procedimental. Como você faz a atividade, como você realiza a atividade. Agora, tudo isso tem que ter uma pergunta no final. A pergunta de São Tomé. Qual que é? Mostre-me, né? Me mostra. Você tem que verificar a evidência objetiva, tá? Então você pode fazer várias perguntas. Essas perguntas são muito importantes, tá, pessoal? Para dar aquela movimentada da auditoria, para não ficar aquela coisinha delimitada. Mas aí no final você tem que ter sempre a paciência, a tranquilidade de pedir para verificar a evidência objetiva. Agora me mostra, deixa eu ver o registro, deixa eu ver o formulário, entrevista a pessoa e tudo mais, tá? Sempre com aquela ideia que eu passei já para você, sendo educado, pedindo por favor as evidências, né? Deixando a pessoa à vontade. Vocês veem, né, que às vezes tem auditados, né, que vocês conheceram hoje aqui, que não está muito compromissado, né? Então, se qualquer coisinha é fagulha na palha, né? Então vocês que não vão gerar essa fagulha, né? Use perguntas hipotéticas. Eu dei alguns exemplos, tá? E se tiver tal coisa? E se às vezes cria-se uma barreira durante a auditoria e só uma pergunta que está fora do script, que não está acontecendo aquilo, que vai destravar a auditoria. Então você usa o que eu chamo de perguntas hipotéticas, que é a possibilidade então de abrir uma nova porta dentro das evidências, tá? O e se, né, naquela situação que eu falei ali da comparação visual da tinta, que o camarada saiu fora da fábrica para ir em um local ensolarado, e eu fiz a pergunta hipotética: e se estivesse chovendo? Teve uma outra empresa que eu perguntei sobre os registros de inspeção. A gente faz diariamente. Aí eu fiz a pergunta hipotética: e se for feriado? Aí eu já senti que o cara meio que não teve firmeza, né? Diariamente, mas e se for feriado? Aí o cara, também, né? Também. Aí a pergunta qual foi? Mostre-me. Pega lá, 1º de maio, né? Sei lá o dia da padroeira do Brasil, 12 de dezembro e tal, né? Pega alguns feriados relativos, importantes, para verificar se aquela afirmação, que todo dia é feito o registro de inspeção, era uma empresa que não podia parar o alto forno. Então é uma coisa assim que realmente, independente de ser feriado ou não, o processo produtivo, a gente sabia que continuava. Mas será que aqueles formuláriozinhos, que é o controle do dia a dia, do fulaninho, era feito? Então, uma pergunta dessa situação hipotética, ela pode abrir essa porta, né?
Às vezes temos que insistir na mesma pergunta, porque o camarada às vezes finge não entender, demora, então você tem que falar assim, sim, mas eu estou falando aqui sobre a aprovação desse documento aqui. Ele tem autoridade para aprovar esse documento? Aí o cara reage e tal. Sim, mas a aprovação, quem que aprovou esse documento? Como é que eu sei que essa pessoa aprovou o documento? 3 vezes você está perguntando, então às vezes tem que insistir na mesma pergunta, porque a pessoa às vezes não quer responder, né, na verdade. Então você tem que ter paciência para poder fazer essa arguição repetida, tá? Ou então, o truque mais, assim, utilizado, não mais utilizado, mas o mais forte de todos é aquela situação de perguntas silenciosas. Isso vale mais, é claro, numa situação de auditoria externa, né? Onde você quer, de qualquer maneira, que o auditor tenha um entendimento, não vai deixar você com uma imagem de uma pessoa que não está respondendo. É quando o auditor faz aquela pergunta silenciosa, ele olha assim e fala: aprovação de documentos. Você já começou a sorrir, né? Já olhou para o lado. Então quando o camarada dá uma travada assim e tal, ele não precisou perguntar nada, ele só leu o procedimento, né, e fala, né? Perguntas silenciosas. Então o cara é compelido para falar. O cara começa, não, porque eu faço, eu arrebento, eu faço, né? E você não fez pergunta nenhuma. Isso aí é um problema do auditado, porque quando o auditado fala sem ser perguntado, ele pode dar margem para interpretações ou situações que vai comprometer o trabalho dele, né? Então essas aqui são perguntas e táticas do auditor, tá? Que eu passo para vocês terem primeiro a noção, né? E na nossa simulação de auditoria que nós vamos fazer aqui na sequência, terem a oportunidade de tentar encaixar alguma dessas aí que vai fazer a diferença total aí nessa atividade, tá? Dúvidas aqui? Tranquilo? Bacana.